boa tarde a todos, né? Um prazer aí rever o Marcos Devaney, né? Já faz um bom tempo que a gente não se vê, porque a gente já faz ações aí junto há algum tempo, né? E o Marcos Devaney foi um dos meus primeiros instrutores, né? Quando eu ainda era voluntário lá no Pirambu, lá na Trevo, né? Que a Trevo, como eu falei antes, foi uma das organizações que, em tese, ela era mais afastada, vamos dizer assim, mas foi a que deu maior notoriedade no Pirambu por esse empenho, né, do Marcos em fazer as ações sociais, né? Mas isso também é interessante não só do Marcos, mas também de toda a família ali, amigos próximos do Marcos que vestia a camisa mesmo. Até hoje são pessoas bastante comprometidas, né? Então, eu tô sendo aqui, Marcos, muito mais aqui um garçom apresentando, fazendo as honras da casa, né? E cada vez ficando mais orgulhoso, né? Pela geração que fez o Pirambu. E aí, eu só aproveitando e respondendo rápido a pergunta do Rodrigo, como eu fui voluntário, e o Pirambu, para mim, ele consegue dar uma perspectiva de futuro. Assim, eu acho que eu acho que para mim é a melhor frase, né? Assim, ele dá oportunidade para você construir o seu futuro. Eu acho que o exemplo da nossa live é isso. Ele dá oportunidade e cada um vai fazer o seu futuro, né? E enxergando as suas potencialidades. E aí, por isso que saiu pessoas de diversas áreas, né? Diversas áreas, e com conhecimentos cada vez um mais distinto que o outro, porque foi a oportunidade que eles receberam e deslumbraram que poderia atuar naquela iniciativa, né? E eu, como recebi isso da Pirambu Digital, recebi treinamentos técnicos, graduação, eu me vi na responsabilidade de ser do bairro, retribuir, né? Então, minha perspectiva de futuro é não deixar o Pirambu morrer nunca, mas fazer também ele crescer, que esse é o nosso objetivo. Então, deixei a palavra com o Marcos, o cara responsável aí por a grande maioria das ações sociais aí, pelos nossos reconhecimentos. Marcos Devaney. Olá, pessoal. Então, boa tarde, boa noite, né? Para quem está vendo, vai ver à noite. Se eu me emocionar durante aqui, não liguem, porque às vezes eu fico muito emotivo. Tipo, relembrar a história, você revasculhar o passado e você ver o quanto, porque às vezes você vive tão automático, às vezes você esquece, né, um pouco do quanto você já fez, das coisas que você já passou, assim, do quanto a gente até já contribuiu, né, para tudo isso. E aí, respondendo a pergunta do Rodrigo, né, o que eu pensava antes do Pirambu Digital, Rodrigo, é o seguinte, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, ou 12, e o que eu fazia? Eu reunia os meus coleguinhas e meus primos lá em casa, e tinha um beco que não chegava a ser um quintal, era tipo um bequinho, e eu juntava de cerca de 5 crianças, 6, e ia dar aula de reforço, de graça. Era reforço, a gente ia brincar de escolinha. Era uma brincadeira séria, porque ensinava sério, né? Então eu pegava lá e ia ensinar o que eu aprendia na escola, o que eu ia ensinar para essas pessoas. Eu te lembro que eu tinha até uma plaquinha com o nome Escolinha Criança Feliz, uma coisa assim. Então, assim, desde pequeno eu sempre tive esse sonho de ser professor, né? E aí, quando eu estava no ensino médio, eu sabia que para ser professor eu teria que passar por todo o processo de fazer faculdade, né? De fazer um mestrado, e aí a luta era para entrar numa faculdade, fazer um curso, me especializar em algo. Mas eu não tinha muita noção ainda do que eu queria fazer. E aí foi onde eu estava no ensino médio e a história lá que o professor Mauro até contou, né, do Cefet Pirambu, que rolou aquelas vagas para a gente entrar no curso técnico. Eu nem sabia muito bem, tinha o curso, era desenvolvimento de software. Nossa, que chique, eu quero. Eu queria agarrar aquilo, que era uma oportunidade que eu vi, eu queria agarrar aquilo com unhas e dentes. E aí teve a primeira barreira, qual é? Como o professor Mauro falou, né? A gente não estava num nível, né? Pelo menos eu, não estava em um nível, como eu vinha de uma escola pública e o ensino um pouco
deficitário, né, eu não estava naquele nível de concorrer com pessoas que já estavam se preparando. E aí eu fiz o pró-técnico, ou seja, foi uma preparação para a gente fazer a seleção lá do Cefet, né, do Cefet Pirambu, para entrar na escola técnica. E esse pró-técnico, esse nivelamento que eu tive, foi que me possibilitou passar, né, e entrar na primeira turma lá, entrar numa das primeiras turmas que teve desse projeto. Então, assim, o sonho era ser professor, eu sabia que era uma coisa que eu gostava de fazer, e aí, só que eu sabia que eu tinha que, né, vencer essas barreiras, tinha que fazer uma faculdade, e aí eu fui lutando e fui buscando isso com unhas e dentes, né? E encontrei no Cefet Pirambu a minha primeira oportunidade, que eu agarrei assim com unhas e dentes, assim, e me esforcei o máximo, né? Mas tiveram outras dificuldades no caminho, mas a gente foi superando cada uma delas. Fabrício, me diga uma coisa. Quem é o Marcos Devaney para você? Então, é muito difícil definir assim, as pessoas, os nossos amigos, pessoas que a gente gosta, né? Que o Marcos, para mim, além de ser um cara alegre, né? Muito alegre, divertido, é um cara muito dedicado. Né? Eu acho que o Marcos para mim, é aquele professorzão que consegue transmitir o conhecimento muito bem, né? E de forma divertida, de forma prazerosa. Então, eu acho que estou tentando lembrar aqui de cabeça, a última vez que eu tive com o Marcos na sala foi ali em meados de 2007, 2008, né? Quando o curso de introdução à programação. Então, assim, é um curso difícil, né? E era até uma parceria com a Sociesc. Não sei se o Marcos lembra desse. Lembro bem da Embracon, né? Isso. E aí, Lembro. acho que foi um projeto legal que eu fiz parte, né? E o Marcos estava lá nos apoiando. E, assim, era um conhecimento difícil. Eu boiei muito, assim, no começo, né? Mas era transmitido de uma forma alegre e divertida. E essa é a imagem que eu tenho do Marcos na cooperativa, né? Porque logo depois o Marcos saiu e a gente teve outras experiências. Mas, assim, um cara alegre, divertido, estudioso e que consegue transmitir o conhecimento de forma leve, né? E é o que a gente faz hoje, hoje na cooperativa, que esses são os valores que a gente teve na nossa base, né? Então, nossa base a gente teve aí, oriundo do Marco. Né? Pô, Obrigado. Marcos, Não vão fazer eu chorar, não, meu povo, pelo amor de Deus. Marcos, como foi o passar para a questão do doutorado? Teve, teve um caminho longo, assim, até o doutorado, né? Eu passei alguns anos na cooperativa, na Trevo, sempre nessa parte de treinamentos, de curso, teve vários projetos bem legais do Agente Digital, teve outros. E aí depois eu fui para o mercado, né, trabalhar, queria me especializar mais na minha área, que era essa área mais prática, né? Eu dava muita aula na Trevo, mas às vezes você dá aula, você tem que se reciclar, e aí eu queria essa experiência no mercado, então por isso eu decidi sair da cooperativa e ir para o mercado, experimentar um pouco como era o mercado. E aí eu sabia que eu queria fazer um mestrado, lutei pelo mestrado, entrei no mestrado na UES, na Universidade Estadual aqui do Ceará. Ah, Rodrigo, detalhe, tá? Eu fugi para o Ceará, eu estou em Fortaleza. Eu fugi esse fim de semana, eu vim domingo, meu voo que eu tinha marcado foi cancelado, eu tive a oportunidade de adiantar o voo, adiantei e estou aqui. Então, e aí eu fui para a UES e eu queria fazer o doutorado, eu queria ir para São Paulo, eu tinha essa vontade de ter uma experiência em São Paulo, e aí submeti o projeto lá para a USP, o meu projeto é na área de acessibilidade, e aí a professora Ana Rosa, né, que é minha orientadora, ela me deu uma força no projeto, ela me orientou, né, para esse ingresso, e eu consegui entrar no doutorado da USP como bolsista CAPES. Incrível, viu? Eu estou arrepiado aqui já, viu? Não é Ai, fácil doutorado, imagina muitas artista, viu?
São muitas histórias, Rodrigo. O Fabrício falou, né, que é muito alegre e tal. E eu sempre fui muito extrovertido. Aqui eu tô até um pouco tímido, mas talvez É, no final aqui. mas aí, Mas, Marco, mas eu quero começar aqui, relembrando aqui com um vídeo, né? Que, por sinal, o Mauro disse que meu Deus, vai já sei qual aparecer, é. né? Eu Eu vou tinha começar cabelo aqui. ainda. Vocês estão vendo minha tela? Não pode Tô passar. vendo. Vou rodar aqui. A imagem está um pouco. Deixa eu ver o áudio. Os caras que difundem a tecnologia no próprio bairro onde eles moram. São eles, ó, Carlinhos, Júnior e o Marcos. Sabe qual é a mais nova invenção tecnológica desses caras? Carlinhos, Júnior e o Marcos. Sabe qual é a mais nova invenção tecnológica desses caras aí? Um condomínio virtual. Carlinhos é o síndico e os condôminos deles são aquele bar ali, ó, Angel Drinks, aquela casa, aquela outra, esse depósito e essa casa. E o que é um condomínio virtual? É uma internet para todo mundo. Isso, a internet no qual uma pessoa que o síndico adquire e junto a partir de um projeto social a gente faz a divisão por meio de cabeamento com as outras casas. Como a gente mora tudo aqui no bairro, foi até a universidade, se formou e voltou, a gente resolveu se unir e, através do que a gente sabe, trabalhar aqui fazendo o que a gente sabe e popularizar a tecnologia da informação no bairro onde a gente nasceu. E essa ideia foi sua? Foi minha junto com o restante do pessoal de um grupo que a gente tem. Qual é o grupo? A cooperativa Pirambu Digital. A cooperativa ela é formada por 52 cooperados, todos moradores do bairro Pirambu. Essa aqui é a Fácil, é a empresa de onde saem os computadores. Está aqui a moçada reciclando computadores que foram doados por empresas para que eles saiam todos prontinhos e bonitinhos em ponto de bala de serem alocados para a comunidade de economia virtual. Qual é o uso que você dá para o computador? É a internet, é o bate-papo com as meninas, é a pesquisa. Para a escola? No começo, a dona daquela casa não queria de forma alguma colocar a internet e nem deixar passar. Ela achou que era o cabo por cima. perigoso? Acho que por falta de conhecimento. Eu vou fazer o papel daquela velhinha que não entende. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhora. Eu sou o Marcos, certo? Eu sou aqui da cooperativa Pirambu Digital. A gente está com um projeto que só tem a beneficiar a Eu não senhora. quero, né? Para pagar alguma coisa, eu não É quero. totalmente de Tá vendendo graça. o quê? A gente está trazendo computadores para vocês aqui. Então a senhora só tem que deixar. A É senhora... carnê? Não quero, não. É computador. A senhora já ouviu falar de computador? Computador é uma máquina, certo? A senhora que nela a senhora pode ter acesso a qualquer lugar do mundo. Eu não quero ir a lugar nenhum, não. Tô cansada. Já trabalhei muito nessa vida. Não quero ver nada, não. Então, foi algo mais ou menos assim que Eu aconteceu. imagino, foi mais ou menos assim. Então, Ela era jogo duro, assim que nem eu. E se você não sai daqui... Só o resumo, né? Então, aí o ator, ainda é ator, né? O ator Devaney. Mas eu já fiz teatro, hein, gente? Já fiz. Eu fiz teatro na minha adolescência. Eu queria ser artista, mas depois eu acabei desistindo. Mas eu ainda acho, viu, Rodrigo e Fabrício, que para você ser professor, você tem que ser um artista. Porque assim como um artista sobe no palco e se sente emocionado, cada vez que eu entro numa sala de aula, eu me sinto emocionado. E é uma coisa onde eu tenho que improvisar, porque a cada semestre é uma turma nova, é um público novo, né? Você tem que ter um bom desempenho no palco, e o meu palco é a sala de aula. E, de certa forma, como professor, também me sinto um artista. Assim. Então, eu realizei esse sonho também. Marcos, deixa eu te perguntar, vocês sempre fizeram essa pesquisa antes, quando as pessoas entram no Pirambu Digital? Vocês, tipo assim, essa pessoa quer ser professor, essa pessoa quer ser executivo, essa aqui pode ser mais empresário e tal. Vocês fazem isso ou como funciona? Tipo, eu não sei quem pode falar sobre isso, se o Fabrício ou se o Marcos. Bem, Então, pelo menos assim. Falar, porque, Dá viu, Marcos? Deixa eu até aproveitar Pode falar, Paulo. aproveitar aí e fazer, só complementar a pergunta. Uhum. Sempre foi uma dúvida muito grande que começou com 4 empresas, né, ou 4 setores. Assim, para mim sempre foi muito difícil como é que eu vou separar essas pessoas nessas 4 empresas, quem vai para onde. Não tem muito a ver com essa pergunta. Tá? Foi minha dúvida também, né? Que eu fiz. Então vamos lá. No começo, quando a gente fundou a cooperativa,
a gente foi mais pelos talentos, né? Tipo, cada pessoa a gente identificava os talentos de cada um, as expertises de cada um mesmo. E aí viu, por exemplo, um tinha mais expertise para a área administrativa, outro para a área, no meu caso, de dar aula, treinamento, que eu sempre gostei. E aí as expertises, os talentos foram sendo aproveitados, as pessoas foram sendo direcionadas, mas não era não havia uma entrevista inicial. Até porque isso, a gente, o ser humano, ele é uma constante mudança, então a gente não pode chegar e dizer você vai para cá e você para lá, né? Eu acho que as pessoas vão construindo a sua história e seu rumo, e aí alguns continuam na mesma, né, no mesmo rumo, alguns continuam trilhando o mesmo caminho, no meu caso, mas tem outros que não, foram para as outras áreas. Mas no começo foi meio assim, a gente foi vendo os talentos e foi dividindo, cada um ia fazendo aquilo que gostava de fazer e se identificava. Tá ótimo. Então, é isso aí. Complementando, né? Aí o grande mote, né? E por isso que era isso que o Ju falou que é a escola de empreendedorismo, é porque assim, olha, eu gosto de ensinar, por exemplo. Ok, então você vai ensinar. Ah, mas eu não sei. Não, mas já gosta, é muita coisa. Vai aprender no meio do caminho, né? No meu caso, um pouco diferente, porque toda a minha formação era para eu ser técnico, né? Então, eu me formei em redes de computadores, tirei certificação para ser cada vez mais especialista da área técnica, só cuidar na parte de redes. Até que a Jocilda chegou para mim e disse, Fabrício, olha, tá muita coisa, eu não estou conseguindo concluir a faculdade, né? Tá muito correria e você vai assumir a presidência. E eu falei assim, não, mas eu não tive nenhuma base. Mas vai ser você. E eu tive que aprender e correr atrás, né? E fazer acontecer. Então, isso é muito disso, assim, é muito de pegar a missão, né? E ir atrás, de entregar. Né? Ou seja, eu gostei, eu tenho uma aptidão, vamos dizer assim, e vai correr para entregar. Né? E aí, mesmo errando, mas vai aprendendo com o processo. Eu acho e legal aí o Fabrício falou... Vocês se deram para esse desafio, né? Então vocês... vocês falaram assim, não, então eu vou. E vamos lá, não é? Exatamente, Rodrigo. Eu lembro que a gente errava muito, porque, poxa, a gente era totalmente inexperiente, assim, nós éramos jovens, a gente não tinha experiência nem de mercado, então a gente errava, errava e acertava, e ia corrigindo os erros, e assim a gente evoluindo, assim, gente, era muito massa, porque a gente ia evoluindo como pessoa, como profissional, e ao mesmo tempo que a gente ia fazendo isso, a gente também ia conseguindo fazer a nossa comunidade evoluir. A gente começou, logo quando a gente foi começar a cooperativa, a gente fez uma pesquisa sobre inclusão digital, quantas pessoas tinham computador em casa. E aí era uma taxa muito baixa, acho que meio computador por quarteirão. Era 2 computadores por quarteirão, ainda lembro essa pesquisa. Isso, era muito pouco. Então a gente pegou isso como um foco e falou, não, vamos fazer isso mudar. Incrível como, assim, claro que o contexto social da época ajudou muito também, mas no bairro, incrível como em um ano, assim, com o projeto do condomínio virtual, por exemplo, a gente conseguiu mudar essa realidade, sabe? Assim, já tinha gente que tinha computador, já tinha internet, e aí as pessoas vinham fazer o curso. Que é o que acontece? Isso eu falo muito, inclusive para meus alunos. Muitas pessoas veem a computação como algo muito distante, como algo muito difícil. É matemática, eu não gosto, não vou fazer. E não é isso. A computação ela é tão ampla, tem várias vertentes que você depois, tipo, eu apesar de dar aula de programação, ainda trabalho com um pouco de programação, mas o meu foco é a área de user experience, a área de interface humano-computador, a parte mais de acessibilidade, entende? Então, assim, é muito amplo. Então, assim, dizer para a pessoa que é difícil, que ela não vai conseguir, não é um caminho, né? Tem que experimentar, tem que ir. E a gente tentou fazer isso tanto através do condomínio virtual, dando a possibilidade da pessoa ter um computador em casa e ter internet, como com os treinamentos. Eu lembro que, beleza, a gente vai dar um computador, mas a pessoa não vai saber usar. E aí, o que a gente faz? E aí teve o Agente Digital, que era um projeto muito bom lá do Pirambu, onde a gente formava jovens em informática básica e como pagamento daquele curso, esses jovens ele ia nas casas ensinar informática às pessoas. Então,
a gente não dava só a ferramenta, entendeu? A gente também ensinava a utilizar a ferramenta. E é incrível como isso foi se multiplicando, e foi, os resultados foram aparecendo assim aparecendo muito rapidamente. E eu me sinto muito orgulhoso. E como eu falei para você, às vezes a gente vai vivendo e vai esquecendo um pouco da nossa história. E relembrar isso, eu fico muito feliz, cara. Eu fiquei muito feliz, tipo, como o Fabrício, né, que é um exemplo. Eu vou falar aqui alguns nomes de pessoas que vêm à minha cabeça. Tem o Giovanni, que foi um grande aluno meu, de um dos primeiros turmas de informática básica, que hoje já é formado também em computação. Tem o Erlesse também, que era um aluno excelente, que também, a última notícia que eu tive dele, ele estava bem na área, sabe? Estava muito bem. Então, é massa isso, porque você vê, eu não tenho filhos, mas eu vejo essas pessoas como filhos que eu tive, porque de certa forma eu me entreguei um pouco para eles e foi multiplicando, né? É minha herança. Eu vejo essas pessoas como herança, né, de um caminho que eu trilhei, e eu fico muito feliz por isso. Muito bom. Eu também não tenho filhos. E eu também fiz. Eu não sei se vocês lembram de uma universidade, não sei se ainda tem aqui, chamada Unice. Ainda tem, Ainda tem? Tem, não é? eu acho. Eu fiz o tecnólogo, né? Em processamento de dados e análise de sistema. Não sei se vocês conheceram esse curso. Sim, O sim. meu curso foi esse. Esse, né? Eu fiz o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas na Estácio. Pronto, eu não terminei, viu, pessoal? Eu fiz assim, iniciei, fiz o primeiro, segundo, terceiro semestre na verdade, eu não sei se são 2 anos ou 3, eu sei que eu saí assim quase, mas porque eu já estava louco, porque quando eu entrei, foi bem no início, e eu pensava que era internet e tal, que ia mexer na internet, não tinha nada a ver, no computador só fui ver lá no final. Então, eu já estava, eu não era a minha praia era outra, e eu acabei que eu não fui. Mas eu já estou quase voltando com você, eu já te contratar, viu, Marcos? Então, Rodrigo, em relação a isso, eu tenho até várias histórias, né? Uma das histórias, e quem estudou comigo sabe do grau de dificuldade que eu tive no curso técnico. Um grau de dificuldade assim, enorme, que vários colegas, às vezes, chegavam para mim e falavam assim: por que você não muda de área e tal? Porque eu sempre fui meio mais descolado, nunca foi aquele padrãozinho do nerd do estudar, né? Por isso que as pessoas, às vezes, por isso que eu acho que eu surpreendo tanto. E então as pessoas falam: por que você não muda? Eu falei: não, porque eu quero isso e eu vou conseguir, né? E é muito assim engraçado, porque uma das matérias que eu mais tinha dificuldade era Java, linguagem de programação Java. Eu fui reprovado uma vez, e aí fiz de novo, e na segunda fui aprovado, mas com muito esforço. Sabe, muito esforço consegui ser aprovado. E incrível como essa também foi a primeira linguagem de programação que eu me especializei. A primeira vez que eu fui dar um curso de lógica de programação no mercado foi da linguagem de programação Java. Eu falei: meu Deus, que surpresa maravilhosa. Uma coisa que eu tive tanta dificuldade, que quase me fez desistir de um curso, que as pessoas até me aconselhavam a desistir de um curso, hoje eu estou dando aula disso, tá entendendo? Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos isso, gente: nunca percam a persistência. Eu acho que eu consegui isso porque eu sempre fui muito persistente. Eu olhava e pensava assim, eu via o povo tirando 10 e eu tirando 2, e eu, meu Deus, o que tem que eu não tenho? Aí eu pensei: não, se o cérebro dele é igual ao meu, eu também vou aprender. Mas, né, tipo, eu, com mais dificuldade, me esforcei até que hoje é uma das linguagens que eu conheço e uma das que eu mais gosto, inclusive. Agora eu vou voltar de novo no tempo e vou perguntar para ti, os teus pais, ou as pessoas que te criaram, né? O que é que eles pensavam do Pirambu Digital? Eles apoiavam ou não? E se não, como você conseguiu conquistar isso? Então, a minha família é uma família que veio do interior, né? Então, assim, tinha-se aquela cultura em que a gente tinha que trabalhar de carteira assinada, porque senão não era um trabalho formal. Menino, vai assinar tua carteira. Então, assim, eles digamos assim, me apoiavam,
mas ao mesmo tempo ficavam com medo, né? Porque eles apoiavam, vai nessa, mas ficavam com medo, assim, será que isso vai dar alguma coisa mesmo? E eu falava, não, vai dar, calma, vamos ter calma, vamos ter calma. E assim, mas sempre me apoiaram muito, assim, né? Sempre me ajudaram, me deram condições para que eu conseguisse estudar na medida do possível, né? A minha família, digamos assim, de classe média baixa, a gente mora no Pirambu aqui até hoje, né? Eu tô agora em São Paulo, mas minha família está toda no Pirambu. Mas, assim, era aquele apoio, apoiava, mas sempre com um pouco de medo. Será que isso vai dar certo mesmo? Né? Que eu acho que é natural de todos os pais, né? Esse medo. E eles queriam muito que eu trabalhasse carteira assinada e eu demorei tanto. Demorei tanto, porque eu sempre fui trabalhando nessa, né? Sempre meio... na cooperativa a gente era mais empreendedor, e depois eu fui muito tempo bolsista também, né? Do mestrado e tudo. Demorou um tempinho. Acho que quando ela viu minha carteira assinada, nossa, até que enfim. E hoje? E hoje? Nossa, hoje eu não sei nem o que dizer hoje, né? Eu acho que hoje finalmente eles conseguem ver assim, nossa, valeu a pena, sabe? Todo o esforço, o sacrifício. Eu lembro que eu moro com a minha tia, mas eu morei um tempo, desde pequeno eu morei com a minha tia, que eu considero como uma mãe também, e depois eu fui morar com minha mãe. Então eu tenho duas famílias, digamos assim. Mas eu lembro uma situação em que eu tinha terminado, na verdade eu estava na cooperativa já, mas eu ainda não tinha condições de pagar uma faculdade, né? E para entrar na pública, aí enfrentar toda aquela história de novo, né? Ter que estudar para vestibular e tudo. E meu Deus, uma vez eu vi um comercial de uma faculdade e eu chorei nesse dia. Eu disse, meu Deus, me ajude a fazer. Eu quero tanto fazer uma faculdade, me ajude, porque eu não tinha condição, né? Mas foi incrível, assim, tipo, minha mãe viu aquilo, ficou super triste, e aí fui persistindo na cooperativa, a cooperativa foi crescendo, a gente foi tendo uma renda melhor, e aí consegui entrar na faculdade, pagar uma faculdade, né? Por isso que é tão importante, olha, quando as pessoas falam que você dá oportunidade dessas coisas de assistencialismo, não é, gente. Infelizmente, nem todo mundo está no mesmo grau de oportunidade. Às vezes as pessoas, assim como eu, só precisam de oportunidade, nada mais. Dê uma oportunidade que você vai mostrar o quanto essas pessoas são capazes, né? Então, assim, eu fiquei muito agradecido por essas oportunidades que foram aparecendo na minha vida, né? Tipo, nossa, eu lembro demais esse choro que eu tive, foi um choro assim, mas em questão de uma semana as coisas começaram a acontecer. E eu acho que a minha mãe começou a rezar muito, e eu também sempre fui muito cristão, sempre fui muito apegado a Deus em questão de fé, e, nossa, as coisas foram simplesmente dando certo, assim, sabe? Eu acho que Deus me ouviu naquele momento, assim, bora, vem. E aí, tô aqui hoje. Que bom, hein? Interessante, não é, Fabrício? O que é que tu acha? Não, esse é o exemplo, né, de que com oportunidade, né, oportunidade junto com missão, porque tem muito isso, né, também, a oportunidade com a missão, assim, não é dado, pelo menos o meu ponto de vista, né, Marcos? Assim, a gente deu oportunidade, mas essa oportunidade tem uma missão, você vai ter que fazer alguma coisa, você tem que dar sociedade. Não é só dado, assim. E a Pirambu tem muito disso, assim, a gente, no começo, como a gente tinha muita dificuldade financeira, que é o normal, como toda empresa que está começando, a gente tem que pensar bem quais são as ações que a gente vai fazer e se vai gerar impacto, né? E aí, isso foi o que a gente sempre fez. Ok, a gente vai fazer alguma coisa, mas qual vai ser a moeda de troca dessa pessoa? O que é que ela vai fazer para contribuir com o que ela está... Ela não vai pagar financeiramente, porque ela não pode, mas ela vai ter que dar alguma contribuição, né? Então era essa moeda de troca que o Marcos falou, né? Então, assim, jovens como a gente, que a gente estava ajudando outras pessoas, mas ao mesmo tempo a gente estava aprendendo, a gente tinha esse nosso senso de missão. Estou aprendendo porque eu estou ajudando outra pessoa. As pessoas que a gente estava ajudando também tinham esse senso de missão. Olha, eu estou aprendendo, mas eu vou ter que ajudar outra pessoa. Isso não é só dado ao Léo, né? E aí outro ponto também interessante, que essa questão da carteira assinada é até hoje, né? Então, os meus pais, por muito tempo, não aceitavam, né? Não é que eles não apoiavam, eles simplesmente
eles achavam assim, alguém está ganhando em cima de vocês. Essa era a percepção. Ó, isso aí é muito bonito, Fabrício, mas deve ter alguém aí ganhando atrás de vocês. Como é que vocês aparecem no 10 e não tem dinheiro? Tipo isso, né? Eu ouvi muito isso. Meus pais ouvi demais. O 10 era a Verdes Mares, é? É. Porque a gente fala sempre assim, ó, o 10, né? Saiu no 10. Então, assim, não, é a gente, são só os jovens que estão promovendo essas ações. Aí sempre tem aquele negócio. Como é que pode isso, né? Isso não está fechando. Então, primeiro tem esse momento muito grande de desconfiança até ver os resultados, né? Então, eu acho que isso o Marcos passou muito, eu passei demais, na verdade, até hoje eu passo, eu fiz, eu devia estar no outro canto, né? Não devia estar mais fazendo isso e tal. Jovens de hoje passam? Só que hoje de uma forma bem mais moderada. Os de hoje passam? Os jovens de hoje que estão sendo impactados pelo pirâmide digital, eles passam por isso? Não, isso se eu for trazer esse paralelo, né? Quando eu assumi aí, que acho que não é o grande objetivo, mas eu vou dar esse resumo, né? Quando eu assumi a Pirambu, eu tinha muito isso. Até 2013, a gente era muito, muito conhecido pelas nossas ações sociais. Só que não era isso que trazia dinheiro para casa. Quem trazia dinheiro para casa eram os projetos. Aí o que acontecia? Muita gente saía da cooperativa, que é o normal, porque o mercado chamava para ganhar mais. Né? Super normal. Só que se isso acontecesse sempre, ia acabar a cooperativa, porque ninguém ia querer ficar. Então foi o que eu fiz. Depois que eu assumi, eu sem saber de nada, não sabia qual era o termo, eu quis fazer o que a gente chama hoje de rebrand, né? Reposicionar. Só que eu não sabia como reposicionar. Foi o que eu fiz. Eu tirei tudo, tirei mídia social, inclusive até hoje a gente está sem site, sem rede social, sem nada. Para tentar não ir para mídia, para ir atrás de negócios. Então hoje os cooperados que fazem parte da cooperativa estão muito mais ligados em fazer o seu trabalho e ser remunerado e ganhar bem. Assim, esse é o que a gente faz, né? Só que a gente viu, não, mas eu estou perdendo a minha identidade, que é a minha raiz. Que minha raiz é dessa, que aí é o futuro, né? Mas, sim, hoje os cooperados, eles não têm o mesmo senso de missão dos cooperados fundadores, porque hoje eles estão vindo para trabalhar. Então, eles vêm, trabalham e ganham dinheiro. Ou seja, resolvi um problema, mas criei outro, né? Ou seja, um problema era as pessoas saíam porque ganhavam pouco, que era o normal, e tinha que fazer muito para produzir e ganhar mais. Em compensação, não tinha aquele mesmo senso de missão de entregar impacto social, vamos dizer assim, né? Então, essa balança é difícil equilibrar, né? Então, eu quis priorizar uma coisa na minha gestão, vi que, ok, trouxe resultado, mas é isso mesmo, né, o objetivo? Então, eu acho que... Pelo que a gente já conversou, eu acho que tem que ser resgatado, né? Urgente, porque vocês são frutos daquele negócio, do projeto lá de empreendedorismo. Então, eu acho que não tem problema, na minha cabeça, em os dois funcionarem em paralelo, né? A criação, a formação dos jovens líderes, empresários, ou executivos, ou acadêmicos, e também a questão da cooperativa com o impacto social, ambiental, que seja, né? Então, vocês já viram que vocês são capazes, né? E vocês são frutos disso, né? Marcos, você tem experiência disso também, do que eu falei, ou foi só comigo? Como é? Mas era bem... porque, assim, o começo é muito difícil para tudo, né? E aí tinha isso. Eu acho que não só a questão do quanto você ganha, mas todo mundo, como eu falei, a gente entrou na cooperativa muito jovem, e aí depois todo mundo foi tendo outros sonhos, né? Alçando outras coisas. Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo estar parado num canto por muito tempo. Eu quero estar aqui, acolá. Tanto por isso que quando eu terminei o mestrado, eu já pensei, agora é a hora de eu ter uma experiência fora, seja em outro estado ou em outro país. E aí eu acho que tem muito disso também, né? Às vezes as pessoas entram na cooperativa muito jovem e aí elas vão construindo sonhos, é natural essa saída. Eu acho que, embora, pelo menos assim, agora um pouco de fora, mas o que eu enxergo da cooperativa, que embora esteja nesse lado mais empresarial,
eu ainda enxergo um cunho social muito forte, porque ainda vejo os cursos que vocês aplicam lá, de robótica. Então, de certa forma, as pessoas estão trabalhando, mas os projetos estão acontecendo, né? O que eu acho, não sei, não estou mais tão próximo, mas o que eu acho importante, não sei se é feito isso hoje, é que essas pessoas que estão trabalhando, que estão no mercado, elas têm uma consciência social e dizem, olha, vocês estão trabalhando, mas o trabalho de vocês também estão ajudando outras pessoas. De repente, elas têm um tempo, você quer ser cooperado? Vamos, mas assim como as pessoas que são beneficiadas, você falou mesmo, as pessoas que são beneficiadas, elas têm que retribuir, então poderia ser uma contribuição dessas pessoas que estão sendo hoje impactadas, ganhando bem, talvez dar uma voltinha lá, dar um mini curso, uma coisa só para que elas criem essa consciência social nelas também. Eu acho muito importante a vivência disso, né? Não só dar o dinheiro, nem sempre você ajudar a chegar lá, dar R$10, isso, ou 10, ou 20, 30, sei lá, quanto for, o dinheiro em si não traz a sua consciência social, mas você ir lá, você participar, você viver, você ter aquela experiência, isso ajuda muito mais você criar uma consciência social nas pessoas, sabe? Talvez a gente poderia ir para esse lado, não sei se já está assim. Eu enxergo que está mais ou menos assim, pelo que eu vejo. Essa reordenada tá indo. Mas isso faz parte do processo de aprendizado. Tipo assim, a gente vai fazer, vai testar, vai ver o que é que dá. Isso volta. Isso que é o legal. Eu acho que era muito difícil um jovem de periferia ter a concepção de montar a empresa e fazer isso. Errar para aprender. E eu acho que é por isso que a cooperativa formou bons líderes, por conta disso. Porque, olha, você vai tomar a decisão, seja ela boa ou ruim, as consequências vai ser sua ou da sua gestão, né, no caso. Então, exemplo disso, Fabrício, eu me lembrei agora dos que você até comentou, né? Que não era só a pessoa chegava lá, fazia um curso e ia-se embora, né? Até comentei que tinha vários projetos, tinha um agente digital, que a pessoa ia fazer o curso de informática, mas depois ela tinha que ser multiplicador. Ou ela tinha que formar uma turma para dar aula, tinha uma carga horária X, ou ela tinha que ir na casa da pessoa, né, daqui do condomínio virtual, para ensinar. E tinha um outro bem bacana, porque o Pirambu Digital, ele foi criado dentro do movimento Emaús, né, que é o movimento Emaús Amor e Justiça, que é uma ONG que trabalha com reciclagem, trabalha com restauração, né? E aí, o que a gente fazia? Teve uma época que a gente montou umas turmas e as pessoas pagavam com material reciclado para o Emaús. Tipo, eu não quero dar aula, você não quer dar aula? Porque nem todo mundo tem esse feeling, né, de dar aula e tal. Então, o que a gente fazia? Então, se você não pode pagar com serviço, traga o que você puder de material reciclado para a gente doar para o Emaús. Então, tinha essa parceria, era muito legal. Isso, de certa forma, trazia uma consciência social para as pessoas, né? Porque elas eram beneficiadas, porque uma coisa que eu acho é que o que aumenta muito a autoestima do jovem é ele se sentir útil, é ele sentir que ele pode fazer pelo outro também, né? Que não é só receber, mas à medida que você, por exemplo, uma pessoa que ela já chegou com autoestima baixa, que, digamos assim, talvez em algumas situações, até o meu caso, é meio desacreditado, e de repente, além de você estar aprendendo, você ainda poder fazer algo por alguém, você está passando aquilo, isso é muito bom para a autoestima do jovem que antes era estigmatizado. Então, não é só subvenção, mas se ele puder também fazer algo para alguém, e isso me lembra muito também uma história do movimento Emaús, que o movimento Emaús começou, bem dizer, dessa forma também. Tem uma história do movimento Emaús, que é o padre ABPR, ele foi ajudar um cara que ia se matar. E aí ele falou, olha, eu não posso fazer nada por você. Se você quiser, tá aqui a chave lá do movimento, você vai me ajudar. Você vai me ajudar a salvar outras pessoas. E a partir daquilo ali surgiram os dois fundadores do Emaús, né? Um cara que estava totalmente desacreditado, ele falou, mas eu lhe ajudar? Eu já quero retirar minha vida. Ele falou, não, você tem potencial, você vai me ajudar. E aquilo mudou a história desse cara e mudou a história. O Emaús é uma ONG internacional também, de impacto internacional. Então, mudou a vida daquele cara e mudou a vida de muita gente, mudou a nossa, né? Porque, de certa forma, a gente também está lá dentro do Emaús e mudou a nossa vida. Então, é muito importante a oportunidade, mas também fazer com que essa pessoa possa ajudar as outras para que ela se sinta útil, né? Se sintam valorizados. Olha, eu achei incrível. Esse foi o maior depoimento que eu já vi, viu?
Mas olha, então pode ser, Fabrício, que o slogan de vocês pode ser "Venha nos ajudar", não é? A gente precisa de vocês, né? Então, pessoal, a gente está aqui encaminhando para o final. Eu queria, antes de finalizar, saber do Devaney qual foi o maior desafio da vida dele, né? Assim, a hora que ele disse, não, mas rapaz, não tem, não consigo, mas eu vou conseguir, e aí foi e conseguiu. Tipo assim, que poderia ter mudado tudo, se ele não tivesse feito aquilo, hoje ele não estaria aqui. Eu acho que o maior desafio foi entrar no Cefet. Talvez se eu não tivesse entrado no Cefet, né, com a oportunidade que o professor Mauro levou lá para a gente, eu não sei por onde eu estaria, o que eu estaria fazendo, talvez, porque eu acho que ele foi o marco zero de uma carreira, né, que eu estou procurando trilhar até hoje. À medida que a gente vai trilhando esse caminho, a gente vai tendo vários desafios. Vários e vários. Eu tive desafios para entrar na faculdade, tive desafios para entrar no mestrado, para sair do mestrado também, desafios para entrar no doutorado. Estou tendo os meus desafios no doutorado, né? Mas é isso que faz a gente viver. Eu acho que o ser humano, ele é movido a desafios. E se a gente não procurar vencer esses desafios, por isso que a gente, às vezes as pessoas perdem meio sentido. Poxa, para onde é que eu vou? Porque precisa vencer. A gente tem que tem um desafio, mas mesmo às vezes, como a gente, mesmo não se sentindo capaz, a gente tem que ir, porque às vezes a gente só descobre indo, né? A gente só então o conselho que eu dou é: se você se sente incapaz, experimente. Experimentar é a única forma de você saber se você é capaz ou não. E aí, se você experimentar ainda, se achar incapaz, faça de novo. Faça de novo, porque a gente vai adquirindo experiência e ninguém nasce, né, capaz. A gente vai se formando, a gente vai se capacitando à medida que a gente vai vivendo, né? Ninguém nasce andando, a gente engatinha, a gente engatinha primeiro, depois leva umas quedas, e aí depois a gente consegue andar. Mas antes de terminar, Rodrigo, se você me permitir, eu queria fazer alguns agradecimentos. Aquele, né? Bem blogueiro, né? Ei, Queria agradecer as marcas. Vou fazer os agradecimentos. Eu queria passar a palavra aqui só para o Fabrício Tá bom. falar. Antes dos agradecimentos, eu queria fazer uma pergunta aí, né? Outro dia eu vi, fiquei baita feliz quando vi o Marcos apresentar, fazer uma apresentação de um trabalho nos Estados Unidos, se eu não estou enganado. E eu queria saber como essa experiência aí, né? Tipo, sair aqui do Pirambu para apresentar um acadêmico nos Estados Unidos, representar. Agora não sei se foi a Dell, mas enfim, como é que foi a... Vai me arrepiar agora, Fabrício. Você me lembrou um momento histórico da minha vida, incrível. No projeto da Dell, né, a gente publicou um artigo internacional onde a conferência ia ser nos Estados Unidos. E aí eu fui para Nova York. Meu Deus, eu fui para Nova York. E quando eu cheguei lá, para mim, a cooperativa me possibilitou viajar muito, mas no Brasil, quando eu trabalhava na cooperativa, a gente já instalou um sistema chamado SUSFácil em Minas Gerais, onde foi a primeira vez que eu saí do estado de Ceará para outro estado, foi para Minas. Enfim, mas os Estados Unidos ainda era algo muito longe, muito distante para mim. E de repente eu me vi lá, eu e o professor Fran, inclusive era uma das pessoas que eu vou agradecer, o professor Fran, e eu fui visitar a Estátua da Liberdade. E ali foi o momento onde eu fiz uma reconciliação com os meus sonhos, digamos assim. É como se fosse assim, você casa e depois você vai... Não sei como é que se fala, esqueci. Você tipo casa de novo só para reafirmar. Então, quando eu ia chegando perto da Estátua da Liberdade, claro, além do trabalho que eu apresentei, que foi fantástico, lá é um trabalho de acessibilidade, mas eu pensei, gente, para muitas pessoas que estão nesse barco aqui comigo, isso é uma viagem de turismo, para mim isso é tão importante, isso tem um simbolismo tão grande, ver essa estátua de perto, e aí eu me emocionei, eu chorei lá no barco, assim, discretamente, meu Deus, eu vou longe, eu quero ir longe, eu quero, me ajuda, que eu quero ir mais, eu quero ir longe, mas não, claro, não pensando assim, para ficar rico. Eu queria, na verdade, o que eu sentia ali, a vontade era de proporcionar aquilo também para outras pessoas. Quando a gente estava vindo embora, Fabrício, teve uma situação engraçada. Eu estava no aeroporto, de braços cruzados, vendo os aviões, e do nada eu caí num choro.
um choro tão grande. O professor, que foi, Devander? Você recebeu alguma notícia ruim de lá? O que foi que aconteceu? Não, professor, estou emocionado. Eu estou muito emocionado, eu nunca pensei que eu fosse tão longe, sabe? Assim, e ele, meu filho, você vai mais longe ainda. Assim, ali foi aquela viagem, a experiência que eu tive no trabalho que eu apresentei, foi meio que sabe, assim, uma reafirmação de todos os sonhos que eu sempre tive. Foi um momento muito, muito importante para mim. Mas foi nessa viagem você foi fazer o quê? Eu fui apresentar um artigo científico. A gente tinha publicado um artigo sobre era o meu projeto de mestrado, que era um depurador de programação acessível para surdos. Então, a gente submeteu esse artigo científico, né, mostrando o trabalho que a gente desenvolveu lá, mostrando o resultado dos testes que a gente fez com surdos, e foi bem bacana, um trabalho muito bem recebido, assim, sabe? Esse é um congresso internacional de um dos maiores impactos na área de informática na educação. Então, além desse lado profissional, teve os dois, né? O lado profissional foi muito bom essa apresentação. Inclusive, assim, meu inglês era aquele, né? Assim, ainda, mas a primeira vez que eu apresentei algo em inglês, eu gaguejava tanto, meu Deus. Mas aí o professor, você quer que eu faça? Não, professor, eu vou. Ensaiei assim umas 10 vezes, ensaiei no Hotel Sergi, ensaiei várias vezes, mas eu queria muito fazer a apresentação. Foi lá o meu inglês capenguinha, meio que gaguejando, mas deu certo no final. Então foi assim, além dessa coisa de, poxa, é um trabalho que eu estou desenvolvendo, né? Não foi só eu. O meu trabalho de mestrado, eu tive uma ajuda muito grande do LEAD, né? O LEAD foi um dos meus maiores apoiadores da vida profissional, a gente é parceiro até hoje. Eu saí do LEAD, mas saí assim, estou em São Paulo, mas estou sempre colaborando, sempre procurando ajudar com alguma coisa, estou sempre envolvido. O LEAD é algo que eu quero carregar comigo para sempre, porque assim como a cooperativa de Pirambu Digital, né, eu participei bem do começo, eu também fui bem do começo do LEAD, o Bruno Queiroz, que me levou para o LEAD, né, para iniciar antes, trabalhar com ele. Então, assim, o Bruno, a gente fez contato com o Bruno da cooperativa, depois a gente trabalhou junto no LEAD, e a gente está aí muitos anos de parceria, né, dessa parceria de projetos, de tudo. Também só tenho a agradecer aí ao Bruno. Explica para as pessoas o que quer dizer LEAD. O LEAD é o Centro de Inovação DEL, aqui no Ceará. Começou como um projeto de pesquisa, que foi crescendo, foi sendo referência. Hoje, o LEAD ele desenvolve tecnologias assistivas, né? Uma série de projetos de tecnologias assistivas, tanto na área da educação, como na área de fábrica, né? De acessibilização de fábricas. E a gente desenvolveu muita coisa boa. Tem muito projeto bom no LEAD. O LEAD ele é voltado mais para a parte de acessibilidade, que é a minha área de pesquisa. Parabéns, viu? Você é o cara. Obrigado. Posso agradecer agora a todo mundo? Tem uma lista aqui, hein? A gente já vai acabar? Já vou acabar minha vez e quero agradecer. Então, eu queria agradecer meus parceiros, brincadeira. Gente, o que eu queria agradecer? Já que a gente está falando de Pirambu Digital, eu vou lembrar grandes mulheres do Pirambu Digital, né? Eu vou lembrar aqui da Michele Kilvia, que foi uma grande parceira, que era a minha auxiliar na Trevo, que me ajudou muito, que eu lembro de um projeto que a gente fez chamado Ação Digital, que a gente tinha que ir em todas as escolas divulgar uns cursos, tentar fazer parceria. A Michele esteve comigo por muito tempo. A Elaine, né, que o professor Mauro até citou ela, a Elaine também, que foi também minha primeira parceira. Inclusive, eu era auxiliar da Elaine, e depois a Elaine saiu e eu fiquei no lugar dela. Na Trevo, a Jocilda, a Ana, né, que foi também uma das fundadoras. Então, deixa eu ver se tem mais. Então, tem essas grandes mulheres. A Elisandra, sim, a Elisandra. Então, grandes mulheres, assim, a Iraneide também, a Iraneide, nossa. Então, são pessoas que, quando eu encontro por aí, é um prazer tão grande, e foram grandes mulheres que ajudaram a construir essa história também. Além disso, vindo para o LEAD, lá o Bruno, né, que foi a pessoa que me trouxe
para o LEAD, que me deu essa oportunidade no LEAD logo no início. Eu tenho a Lidiane, o professor Frank, que foi meu orientador do mestrado, né? Que, nossa, só tem um grande mestre. O professor Fran hoje é o meu mestre. Eu falo para ele, eu estou no doutorado, mas ele ainda é o meu mestre, sabe? Eu me inspiro muito nele. O professor Mauro, quando eu formei... Eu até tenho a história do professor Mauro aqui, não sei se ele vai lembrar. Quando eu defendi o meu mestrado, eu queria que o professor Mauro soubesse disso. E aí eu mandei uma mensagem para ele no Facebook, agradecendo, dizendo, professor, olha, me formei no mestrado, eu sou mestre, isso graças a você que me deu oportunidade lá atrás. Aí ele não me respondeu, poxa, me ignorou. Aí um tempo depois ele, Devanê, eu tô sabendo agora, me desculpe, eu nem sabia nem mexer nisso, eu nem tinha visto sua mensagem, assim, e ele ficou muito feliz. Professor, eu achei que você tinha me ignorado, né? Ele, que é isso, rapaz? E aí o professor Mauro, né, que na verdade foi a primeira oportunidade, o primeiro que me deu a oportunidade foi ele. E essas pessoas, a professora Ana Rosa, que está lá comigo em São Paulo, né, me dando toda a força, uma grande mulher também, uma grande pesquisadora. E eu dou graças a Deus por ter essas pessoas na minha vida, sabe? Por ir trilhando o meu caminho e encontrando essas pessoas maravilhosas que vão me dando força, que quando eu penso, estou meio fraca, elas vão, segura na minha mão e me fazem, sabe, me ajuda a caminhar. E eu só tenho a agradecer a Deus e a essas pessoas. O que eu sou hoje e o que eu vou ser amanhã, eu agradeço muito a essas pessoas. Que bom, viu? Parabéns para você. É uma pessoa Obrigado. de muita garra, muito corajoso, e estou vendo que não tem limite, né? O céu é o limite para você, viu? Depois do doutorado, como é que você vai fazer o quê? Então, depois do doutorado, não sei, mas eu penso muito, Rodrigo, assim, porque você vai, como falei, você vai se preocupando tanto com pesquisa e tal, mas eu penso muito em voltar um pouco para o lado social, né? Eu falo para o meu amigo que mora comigo em São Paulo, eu falei, olha, eu quero ser feliz, mas eu não quero ser feliz sozinho. Não tem sentido eu ser feliz sozinho. Não tem sentido eu morar numa mansão, numa casa maravilhosa, ou ganhar muito dinheiro, se aquilo for só para mim, entendeu? Então, eu só sei que eu não quero ser feliz sozinho. Como eu vou trazer outras pessoas para ser feliz comigo, é algo que eu ainda estou pensando, sabe? Você ainda pensa no Pirambu? Como solucionar? Você ainda pensa no Pirambu? Como desenvolver alguma coisa para solucionar algum problema do Pirambu? Penso sim, inclusive eu estava vendo, vou me convidar. Eu estava vendo que, né, existe aí o Pirambu Digital Reload, o professor Mauro comentou, e aí estou à disposição para ajudar no que for preciso. Contem comigo, estou aqui para isso. Massa. Inclusive, eu acho que tem que aproveitar que ele está aqui em Fortaleza para você já começar a fazer uma reunião aí, né? Já marcar. Amanhã já vou me encontrar com o Mauro, né? Estou em Aracati hoje. Amanhã eu vou me encontrar com o Mauro. E aí, próxima semana, já vai estar em Fortaleza para a gente atualizar, né? E aí, outra coisa interessante que né, já nos encerramentos, o Marcos também foi empreendedor, né? Ele colocou uma empresa aí Foi. E aí depois, não, foi para a área acadêmica, mas também teve foi picado por essa moça do empreendedorismo. A integrar treinamentos. Quando eu saí da cooperativa, eu montei uma microempresa de treinamentos também, e aí a integrar treinamentos. Eu fui auxiliado pela cooperativa Pirambu Digital e pelo Emaús, que me ajudou, né? E aí era uma empresa de treinamentos e tudo, só que aí, mesma situação, eu sempre acabava dando aula, eu tinha os professores, né, que davam aula também, mas eu queria voar, sabe? Assim, eu quero voar, eu sempre, como eu falei, eu nunca gostei muito de passar muito tempo preso naquela zona de conforto, sabe? Aí eu queria voar, sabe de uma coisa? Vou aqui parar por aqui e vou trilhar outros caminhos, mas quem sabe um dia eu volte, né? Tudo pode acontecer. Uhum. Eu espero que você volte, né? E faça tudo e pratique tudo que você aprendeu para para solucionar muitos problemas, que aqui em Fortaleza só o que a gente tem é problemas, né? E é bom, como você disse,
onde tem mais desafio, onde estão as soluções. Com certeza. Mas é isso aí. Rodrigo, então esse foi um resumo aí das grandes mentes, né, e pessoas com qual a gente convive, né, conviveu. Você está vendo que são pessoas mesmo que gostam do desafio, se entregam de corpo e alma, né? Então, assim, tem uma frase que eu escuto muito, assim, olha, empreender é como você pular de um paraquedas, né? Onde você tem que fazer alguma coisa, mas o principal é a experiência de pular, né? Assim, sem o medo. Então, acho que aí isso é o símbolo da cooperativa. Uma oportunidade que foi dada para jovens que se jogaram, né? Simplesmente, vamos ver o que é que vai dar, e fizeram de corpo e alma e com muito amor e paixão, né? Acho que esse é o resumo dessas pessoas maravilhosas aí que você está vendo, pessoas altamente inteligentes e de se conviver também, né? Não é só questão de ser inteligente, não, essa mistura. Marcos, o que você achou de hoje? Nossa, incrível. Eu cheguei a ficar nervoso, mas nada, me senti em casa. Me senti assim, parece que a gente está na beira da praia, numa roda de conversa, me senti super confortável e muito feliz, né, de revisitar o passado, de revisitar coisas tão importantes da minha vida e que espero que sirva de exemplo para as pessoas, para os jovens ou para as pessoas que de repente se sentem às vezes até incapazes ou se sentem não privilegiados. Ninguém, eu acho que é como eu falei, né? Se você está na dúvida, faz. Se aí fizer não der certo, faz de novo, porque com esforço a gente chega lá, né? Eu não nasci com um QI muito elevado, eu sempre fui eu aprendi as coisas com muita dificuldade. Hoje parece que deu um estalo assim que até estou mais desenrolado, não dá bem doutorado. Mas no começo foi muito difícil e para mim foi muito difícil. Como eu sei que tem várias pessoas que estão entrando agora, vamos supor, no primeiro semestre de computação, que está achando difícil, então eu digo para as pessoas continuem a nadar, como fala lá o filme lá da Dolly, né? Continue a nadar e vai em frente e a gente chega lá. Pois olha, eu agradeço a presença de vocês dois, né? E queria ver se tem como a gente fazer o último. O último você vai estar dando aula, né? Na próxima quinta-feira. Não, próxima semana eu vou estar de férias. Vai estar de férias? Então vamos participar do último também? Vamos. No último a gente vai contar o futuro. Vai ser... A gente vai apresentar algumas coisas. Fale aí, Fabrício. Pode falar. Inclusive, já vai fazer parte do Revive, né? Não sei porque não estava antes, mas já vai estar. Tá certo. Pois olha, eu gostaria de agradecer demais o Devaney por ter aberto o coração dele aqui no nosso webinar. Isso vai ficar para sempre, viu, Devaney? E é bom que as pessoas vão aprender teu nome, viu, Fabrício? É Devaney, viu? Tem Devaney, o Divaney, o Davanó, são vários sotaques, várias tonalidades de Devaney. É isso aí, pessoal. Pois então eu vou encerrar. Dizer que daqui a pouco, às 19 horas, a gente vai estar abrindo para as pessoas assistirem, certo? Peço desculpa aos meus filhos aqui que ficaram latindo aqui, mas infelizmente não tem como fazer nada. Mas é isso mesmo, viu? Então, agradeço demais. E agora falta só mais um episódio. Eu já estou com saudade, né? Aprendi demais com vocês, viu? E espero todos na próxima quinta-feira, tá certo? Fabrício, obrigado, para todo mundo participar também. Já vou reforçar com eles aqui, né? E na próxima quinta-feira vocês vão conhecer os nossos jovens nerdzinhos aí. Tá certo, então. Pois um abraço, viu? Abraço. Obrigado. Tchau. Até mais. Tchau.